nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, nós ouvimos no introito, a antífona de entrada da missa de hoje, a seguinte expressão: o Senhor não detesta nada do que criou. Deus não detesta as suas criaturas, nada do que fez Deus, Ele detesta. O Senhor, portanto, não detesta o homem e a mulher que Ele criou. Aliás, o livro do Gênesis nos diz: Deus viu que era muito bom, não apenas bom, mas o homem, segundo os seus olhos, é muito bom. E diante do fato de que Deus não nos despreza, de que Deus nos ama, nós nos perguntamos, junto com o Salmo 8 na Sagrada Escritura: Senhor, que é o homem para vós, para dele assim o lembrardes e o tratardes com tanto carinho? O que é o homem? Nós perguntamos, olhando para Deus, que não despreza as suas criaturas, mas que a ama. Nós perguntamos hoje, nesta quarta-feira de cinzas, o que é o homem? E cada um de vocês ouviu a resposta, enquanto o padre punha as cinzas na testa: Memento homo, quia pulvis est, et in pulverem revertetur. Lembrai-vos, ó homem, que és pó, e ao pó voltarás. O homem é pó e vai voltar ao pó. É pó, veio do pó, pois Deus formou Adão e Eva, formou Adão do pó da terra. E deste pó que o Senhor modelou e fez o corpo do homem, neste pó o Senhor infundiu uma alma. Deste pó que o Senhor formou, Ele se lembrou que é o homem, Senhor, para vós, para dele assim o lembrardes e o tratardes com tanto carinho. O que é este pouco de pó, Senhor, para que te lembres dele? Deus se lembrou do pó que Ele formou e insuflou a alma, lembrou-se do homem. E como é que Deus lembrou deste homem, deste pó? Simplesmente não o abandonando a sua pura condição, tal e qual Ele havia criado, mas dando a graça de elevar esta natureza feita de pó até a vida divina, até a participação na vida de Deus. Deus olhou para o pó que Ele formou, no qual Ele fundiu a alma e fez esta criatura participar da sua própria vida. Por isso, outro salmo vai dizer, o mesmo salmo, aliás, o Salmo 8 vai dizer: pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Este é o pó que Deus olhou, é pó, mas que Deus trata com carinho, que olha e que faz só um pouco menor do que Deus, coroando este pó de glória e esplendor. Porque Deus elevou, meus caros, a condição da nossa natureza, feita de pó, na qual Ele infundiu uma alma, elevou até a sua vida divina. Nós participamos da vida divina porque Deus assim se dignou olhar para a nossa miséria. Fez isso pela graça, criou a graça, e a graça destrói essa diferença entre um simples pó que possui uma alma e Deus, o excelso Criador de tudo. Deus criou a graça, infundiu neste ser que Ele criou, e de lá o homem participa desta vida de Deus. Mas o homem perdeu esta vida pelo pecado. Qualquer pecado, todo pecado destrói esta vida que Deus infundiu quando se dignou a olhar para um pouco de pó. O pecado destrói esta vida que Deus nos deu. E qualquer pecado, não precisam ser uma sequência de pecados mortais, não precisam ser vários pecados mortais, um único pecado destrói completamente esta vida, este olhar de Deus com amor para nós, infundindo a graça em nós.
porque põe um obstáculo para a graça. Porque Deus não nos obriga, não nos força, Ele respeita a nossa vontade, Ele respeita a nossa escolha de querer colocar a nossa própria vontade nele ou fora dele. E lá onde está a nossa vontade, lá está o nosso tesouro. E lá onde está o nosso tesouro, diz o Evangelho de hoje, lá está o nosso coração. Quem põe o seu coração no pecado, deixa de viver na vida que Deus nos deu, olhando para nós com carinho. E assim sendo, um único pecado quebra esta vida. E é por isso que, se morremos com a nossa vontade fixada num único pecado que seja, num único pecado mortal que seja, nós perdemos eternamente a vida do céu, porque nesta terra, por um único pecado, nós trocamos tudo. Uma única missa que nós faltamos no domingo por preguiça é suficiente para nos perder o céu. Um único olhar impuro, consentido e não lutado é suficiente para nos perder o céu. Uma única palavra desgraçada que dizemos da vida de alguém é suficiente para nos perder o céu. Um único desejo mal inclinado é suficiente, não precisam vários, é suficiente, porque toda a nossa vontade repousa neste fato de que nesta escolha nós dizemos não à ordem que Deus estabeleceu e sim à desordem que o pecado causou. Os adúlteros, os fornicadores, por um único ato, não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos graves, por um único ato, não herdarão o reino dos céus. Uma única escolha suficiente de pecado nos privará do céu eternamente. Mas o Senhor não despreza as suas obras, mas o Senhor não detesta as suas criaturas, que é o homem, Senhor, para vós, para dele assim o lembrardes, apesar dos seus pecados. O homem é um miserável pecador, e Deus não detesta este pecador, detesta o seu pecado, e vem salvar este homem e devolver a vida que ele tinha perdido. E como ele vem devolver esta vida? Ele vem devolver pela sua encarnação, pela sua paixão, pela sua morte, pela sua ressurreição. Vida, mistério este da paixão, morte e ressurreição, que nós vamos celebrar no fim desta quaresma, e a quaresma serve para isso, que começa hoje, nos prepararmos para celebrar a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. E eu lhes disse no dia do Natal, quando nós celebramos um mistério, a graça desse mistério na liturgia é atualizada na nossa alma. E no dia da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor, no dia da Páscoa, da celebração deste mistério pascal de nosso Senhor, esta graça será atualizada em nós, e nós reganharemos a vida, esta vida eterna que Deus nos deu, que o pecado nos faz perder, nós reganharemos se nos prepararmos bem. E justamente, se nós quisermos ganhar esta vida, vai ser preciso participar. Se quisermos a vida eterna que Deus Ele mesmo tem, precisamos participar desta vida que Ele tem. E como é que Jesus Cristo adquiriu essa vida? Morrendo. Portanto, se quisermos viver a vida de Deus, precisamos morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. E isso aconteceu conosco no dia do nosso batismo. Morremos para este mundo e ressuscitamos para a vida eterna. O batismo é a participação na morte e ressurreição de nosso Senhor. Agora, o pecado destruiu essa vida que o batismo nos deu. O pecado destruiu esta graça que nós ganhamos no nosso batismo. E como é que nós vamos recuperar esta graça? Pois que já não há mais as águas do batismo que podem nos lavar, porque não somos lavados duas vezes na mesma água do batismo. Não há dois batismos, há um único batismo, uma única fé em um só Deus, de São Paulo. Portanto, pois que não há esta água, precisamos de uma outra que nos limpe, que nos purifique.
E esta água nós chamamos penitência. É esta água que escorre dos nossos olhos porque choramos contritos os nossos pecados, nos arrependemos. Esta é a água que nos lava. E este tempo de Quaresma é o tempo de penitência. Porque o Deus, como diz Santo Agostinho, que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. É preciso a colaboração da nossa vontade. E se nós temos consciência do nosso pecado, se sabemos que erramos, se sabemos que ofendemos a Deus, devemos fazer o esforço grave de voltar pela penitência para recuperar esta vida que nós perdemos. Deus nos deu gratuitamente e Ele nos dará, mas agora é preciso pedir, é preciso colaborar. E a maneira de fazer isto, é isso que a igreja diz hoje, nesta liturgia quaresmal e durante 40 dias, é penitência. Façamos penitência. Arrependamos-nos dos nossos pecados, vivamos o tríduo quaresmal com intensidade neste ano, que seja verdadeiramente uma quaresma de conversão, olhar para os nossos pecados e voltar para Deus. Voltar para Deus quer dizer: Senhor, eu sei que eu sou pó e ao pó voltarei, que eu sou criatura mortal, que este mundo vai passar e que ou eu acredito que há uma vida eterna, que é possível começar agora e do qual a morte não é obstáculo, mas passagem para ser melhor, ou então nada faz sentido, ou então nada, tudo é brincadeira, a nossa vida inteira se torna um teatro de fé. Não, a fé nos faz acreditar que há uma vida que nos espera e que nós passaremos deste mundo e tudo aqui vai desaparecer. Se aqueles que morreram, sobretudo os que se condenaram ao inferno, pudessem voltar hoje, a primeira coisa eu tenho certeza que eles fariam era buscar penitência, viver melhor, aproveitar melhor o tempo que eles não aproveitaram, viver melhor com Deus pela penitência, se necessário, aquilo que eles não fizeram neste mundo, porque talvez se condenaram por isso, e os santos que estão no céu, mesmo o maior deles, viria fazer melhor, aproveitar melhor, faria mais penitência pelo mínimo pecado que tivesse, viria aqui recuperar este tempo perdido pela penitência, pela amizade com Deus. Só que não dá para voltar, nós não voltaremos a este mundo fazer penitência, ou nós nos arrependemos agora, neste momento, nesta quaresma, ou acabou. Portanto, nesta quaresma, retiremos o nosso coração dos tesouros deste mundo, onde a traça corrói e onde os ladrões roubam. Coloquemos os nossos corações nos tesouros eternos, ancoremos o nosso coração no céu, lá onde está a nossa verdadeira vida, Cristo, que já morreu e ressuscitou, que já nos fez morrer e ressuscitar no batismo, e que, ainda que tenhamos pecado, não despreza as suas criaturas, não despreza aquele que olha com tanto carinho, com tanto amor e coroa de glória e esplendor, que é o próprio homem, mas que não passa de pó, que não passa de miséria. É isto que nós devemos pedir a Deus, é com este sentimento que devemos entrar nesta quaresma, dispostos à penitência, dispostos a voltar para Deus com um coração sincero, contrito e humilhado. Cada um com as suas penitências, com as suas resoluções. Se alguém ainda não tiver uma penitência, uma resolução, ainda há tempo, é quarta-feira de cinzas, vamos começar bem esta quaresma, na empreitada firme e forte, de não voltar atrás aos nossos pecados, mas de avançar para possuir mais e melhor, lá no Tríduo Santo, na sexta-feira santa, no sábado, no domingo de Páscoa, a vida eterna que será atualizada em nossas almas, vida que nos foi dada no batismo e que agora só a penitência pode nos recuperar. Que Deus nos ajude a todos a termos uma santa e frutuosa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.